Pessoal, boa tarde. Estamos de volta no canal depois de algumas semanas ausentes por problemas técnicos, mas vamos aprender um pouquinho mais sobre o direito. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que desperta dúvidas em muitas pessoas, que é o seguinte: será que no nosso direito, no nosso ordenamento jurídico, alguém herda dívidas? Constantemente as pessoas me questionam sobre esse assunto, na hipótese, né, de falecimento de um parente próximo, seja um ascendente, como um pai ou uma mãe, ou mesmo um cônjuge, e como que fica a questão das dívidas pessoais, das dívidas contraídas por essa pessoa. Os herdeiros e sucessores são obrigados a pagar essas dívidas? Venham comigo para que a gente aprenda um pouquinho mais sobre esse assunto. Como que funciona isso na nossa legislação? De acordo com o Código de Processo Civil, o devedor responde com todo o seu patrimônio pelo pagamento de suas dívidas. Então, tanto os bens que a pessoa tem hoje, quanto os bens que a pessoa venha a adquirir, são responsáveis pelo pagamento da sua dívida. Quando esta pessoa vem a falecer, o que acontece? Dá-se início ao processo de inventário para se fazer a repartição do patrimônio, só que o correto é o seguinte: só vai haver a divisão do patrimônio depois de quitadas todas as dívidas do morto. Então, ninguém herda dívida, você simplesmente ficará responsável pelo pagamento das dívidas se você herdar patrimônio do morto. Como assim? Se o morto, por exemplo, tivesse um patrimônio hipotético de 500 mil reais e ele tivesse, por exemplo, 200 mil reais em dívidas, deste patrimônio de 500 mil, haveria de se pagar essa dívida de 200 mil e somente o que sobrou, somente esses outros 300 mil reais, é que poderia ser repartido entre os herdeiros e sucessores. Assim, se porventura o patrimônio for dividido antes de quitadas essas dívidas, os credores do morto poderão buscar no patrimônio dos herdeiros e sucessores o valor por eles recebido até o limite que receberam da herança. Então, se nesse nosso exemplo, né, fosse hipoteticamente 3 filhos, e cada um desses filhos tivesse recebido aí algo em torno de 170 mil reais, cada um deles ficaria responsável pelo pagamento dessa dívida ao credor do morto. Eles seriam devedores solidários, ou seja, o terceiro, o credor, poderia cobrar de apenas um deles a dívida toda, mas os 200 mil em dívida seria repartido aí entre esses três filhos que receberam essa herança. Agora, se por outro lado eles não receberem herança alguma, eles não houver transferência de patrimônio, aí não há de se falar em transferência de dívidas. Então, eu só fico responsável pelo pagamento das dívidas daquela pessoa que faleceu se eu fui herdeiro dela, se eu recebi patrimônio dela. Por quê? Porque antes de se fazer a divisão do patrimônio, a legislação estabelece que é necessário sejam feitos o pagamento das dívidas. No caso de cônjuge, ainda existe um outro diferencial, que é o seguinte: os cônjuges são conjuntamente, solidariamente responsáveis pelo pagamento das dívidas contraídas em benefício da família. Então, uma dívida de escola, uma dívida de plano de saúde, uma dívida de locação, ou de aquisição, né, de mobiliário, que são contraídas em benefício da família, ainda que só um dos cônjuges figure como contratante, o patrimônio de ambos é responsável pelo pagamento dessa despesa.
Se você gostou dessa dica, deixa o seu like e continue acompanhando o nosso canal. Até o nosso próximo encontro.